Boa tarde e obrigado pelo convite e pela organização, naturalmente, também. Aqui, enfim, no auditório da Faculdade de Direito de Coimbra, que já não falaria nele sem máscara, talvez há mais de ano e meio, ou quase 2 anos. E, portanto, isso significa, pelo menos, se não matar ligeiro de saudades, talvez também algum otimismo para o período letivo que se avizinha. Depois, também, um contentamento por estar aqui com a doutora Susana Tavares da Silva, um exemplo, enfim, diria que seria limitado dizer-lhe que é um exemplo de uma refinadíssima académica, não apenas para mim, para a faculdade, mas é universal, embora agora, limitadamente, pela função, digamos, digníssima de juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, e depois o regozijo de estar com um colega que foi aluno e que adorei ouvir, excelente, parabéns, sem dúvida, e por estar aqui convosco também e todos os outros que, enfim, terão pelo menos alguma paciência para nos visualizar pela via eletrónica. O primeiro ponto é para tentar aqui uma semelhança. Eu, depois de falarmos no telefone ontem, Martim, inventei aqui um tema que é o tempo da pós-pandemia, os paradigmas críticos da nova ordem pública administrativa. Bom, e isto já tem uma imediata relação com aquilo, eu já não me recordo do nome, peço desculpa, do Diogo. Tem uma imediata relação com aquilo que o Diogo acabou de falar. É que alguns problemas que se colocam no direito justo-moral privado colocam-se no direito da função pública. Até, desde logo, naquilo que foi um dos centros da lição do Diogo, o domínio do teletrabalho. Não apenas ao nível, obviamente, dos acidentes de trabalho nessas profissionais, não tanto no contexto da relação de contrato de trabalho e funções públicas, porque evidentemente o contrato forma-se pela via de um procedimento público e, portanto, findo ele é otorgado o contrato de trabalho e, a partir daí, evidentemente, isso fica sinalizado em termos, digamos, normativos, contratuais e probatórios. Mas, quanto ao resto do regime, é um regime, digamos, do direito administrativo laboral, mas decantado com a remissão para o regime do teletrabalho, do Código do Trabalho. E, portanto, assim dito, os problemas vão colocar-se num lado e no outro lado. E essa é, digamos, uma das primeiras semelhanças entre aquilo que acaba por ser uma espécie de administrativização do direito privado, aqui do direito privado laboral, vai transportar para o contexto, digamos, jus-laboral público, algumas das questões que se colocam indiscutivelmente no contexto da relação laboral privada. Ora, eu, neste tema genérico, que é os paradigmas críticos da nova ordem pública administrativa, a escolha, evidentemente, é cientificamente egoística, porque é a minha área, digamos, predileta da academia, e teria aqui, digamos, um primeiro paradigma crítico, isto é, parece que estamos a refletir sobre temas atuais, aqueles que são agora conjunturalmente atuais, mas que nos vão deixar uma herança que eu creio que será, em alguns termos, incontornável. Primeiro ponto, parece-me a mim, paradigma, digamos, crítico para o tempo pós-pandémico, é o reforço da administração de vigilância e do direito administrativo da vigilância e da segurança. Desde logo, o problema da vigilância eletrónica, e quando me refiro aqui aos domínios de
vigilância ou da segurança é num sentido amplo, não é apenas um direito, digamos, classicamente de polícia ou de investigação policial ou judiciária, é num sentido amplo de um direito administrativo de vigilância, seja do ponto de vista da segurança no seu sentido clássico, seja no sentido da prevenção epidémica, no sentido da circulação e na acomodação das ruas de noite e de dia. Isso, no futuro, é claramente um problema que teremos que enfrentar, não apenas na questão da ordem pública administrativa, mas evidentemente na ordem constitucional do Estado de Direito democrático. O segundo paradigma crítico que nós vamos enfrentar e que já estamos a enfrentar neste âmbito, nesta sequência, é claramente o reforço da ordem pública sancionatória não penal. Ou seja, esta evolução da administração de vigilância, de uma vigilância intrusiva, vai ser acompanhada não propriamente por um reforço da sanção ou da prevenção penal, mas por um reforço da ordem pública sancionatória não administrativa, seja na prevenção, seja na medida de polícia, seja na sanção. O exemplo destes 2 anos, creio que é um marco quase inevitável deste futuro mais imediato. É que as reações contra a desobediência a medidas de prevenção ou, enfim, remédios epidemiológicos ou de saúde pública, ou mesmo como mecanismo sancionatório para uma administração de mero conselho, informativa, recomendatória e, portanto, informal, não foi o direito penal que, enfim, interveio excepcionalmente, sei que teve alguma intervenção até agora, mas foi claramente a ordem pública sancionatória não administrativa, decretada por decreto regulamentar, por portaria, por medidas administrativas avulsas, em alguns casos por leis ou do Governo ou da Assembleia da República. Portanto, um direito sancionatório claramente mais desformalizado, quer do ponto de vista da procedimentalização da sua feitura, quer do ponto de vista da sua aplicação prática por quem, não pelo juiz penal, mas pela autoridade administrativa, desde as autoridades de saúde pública, às câmaras municipais, à ASAI, à autoridade às condições de trabalho, que viu o reforço dos seus poderes de intervenção, de vigilância e de sanção claramente avantajados, e portanto foi algo claramente e fortemente generalizado neste contexto mais imediato, ou temporalmente mais imediato, ou seja, nestes tempos mais recentes. Bom, é que isto depois cria um terceiro paradigma de desequilíbrio que não assistimos no âmbito do direito criminal e do processo penal, mas ao haver o reforço da ordem pública sancionatória não penal e, portanto, sancionatória quer na extensão, quer na intensidade, incluindo em medidas sancionatórias acessórias, isso não é acompanhado por permite uma expressão incorreta, mas por uma procedimentalização ou perante uma processualização garantística dos direitos de defesa daqueles que são evidentemente sancionados. E isso é, do ponto de vista, evidentemente, das garantias de defesa no plano puramente administrativo, não no plano, o juiz aqui intervém em segundo plano e se o sancionado impugnar a medida, que é a regra geral. Só há a intervenção do juiz do sancionado impugnar a sanção administrativa que lhe foi impugnada, seja no fecho do estabelecimento, foi na suspensão da atividade ou da profissão, seja na aplicação de uma sanção porque estava
a horas não, enfim, permitidas na rua, ou naquele sítio, naquela rua, naquele estabelecimento, ou porque, enfim, se fazia transportar por uma bebida que já não era permitida naquela hora, ou pelo menos naquele local. Qualquer que seja, das coisas mais simples às coisas mais, digamos, pelo menos mais importantes na vida profissional das pessoas, este direito sancionatório público não penal dá para isto tudo, vale, obviamente, para isto tudo. E isso implicava necessariamente que este reforço desta ordem pública sancionatória não penal fosse acompanhada, em termos mínimos de equilíbrio, por uma procedimentalização minimamente garantística dos direitos de defesa, de audição, de prova por parte do sancionado. Com uma outra nota adicional, é que as autoridades administrativas têm, nos termos da lei geral, poderes de investigação paralelos aos órgãos de polícia criminal. Mas os órgãos de polícia criminal, evidentemente conduzidos na investigação penal do Ministério Público, têm que observar um conjunto de exigências de investigação, em alguns casos, sob por intervenção de autorização judicial, enquanto que na investigação puramente administrativa e na qualidade de órgãos de polícia criminal, essas garantias processuais do processo criminal não estão aqui, o que significa que cada cidadão, cada empresa, cada sociedade fica descoberto de um poder intrusivo, investigatório e sancionatório público não penal que, evidentemente, comparativamente àquilo que se passa no processo criminal, há muito menos garantias. E isso é um problema que já sentimos hoje, mas que, diria eu, se vai tornar mais agudo nos próximos tempos. E aqui tem outra coisa a ver nesta relação. É que, digamos, há aqui uma espécie de confusão entre a sociedade civil e a ordem pública, porque isto pode resultar por incumprimento de medidas, eu creio que depois a doutora Susana Tavares da Silva falará nisso, por incumprimento de medidas pelos estabelecimentos, pelas empresas, numa espécie de assunção quase de facto de responsabilidades públicas que, se não as cumpriram, não as fizerem cumprir, eis que surge este quadro sancionatório. E há aqui uma ruptura da legalidade sancionatória clara e aqueles paradigmas que estamos habituados a aprender no contexto das faculdades da legalidade inerente ao funcionamento do Estado de Direito estão aqui, digamos, espartilhados. E isto tem a ver com uma coisa que se falaram já no contexto das sociedades e das pessoas coletivas, umas sociedades, outras não, que é claramente a diluição da responsabilidade sancionatória pública, não apenas pessoal, mas no contexto das empresas, não apenas por não assegurarem o cumprimento de leis laborais, com o reforço sancionatório dos poderes da autoridade das condições de trabalho, mas também por não observarem condicionantes de saúde pública, numa espécie de dever interno, legal ou não legal, contratual, convencional, sabe-se lá o quê, mas se não o observarem, estão sujeitas a este quadro sancionatório público não penal, de uma espécie de regimento sancionatório público não penal. Ora, isto vai claramente mexer com aquilo que compreendemos hoje da responsabilidade sancionatória das pessoas coletivas e, portanto, neste contexto também das empresas e das sociedades, sancionatória não penal, portanto, no quadro da sanção puramente administrativa e, por outro lado, as fronteiras entre a responsabilidade das pessoas coletivas e as responsabilidades dos seus administradores ou gestores. E isto vai claramente desafiar aquilo que nós aprendemos, que é o princípio da pessoalidade pública, da responsabilidade sancionatória e o problema da intransmissibilidade da sanção.
desafios que já se colocaram hoje à jurisprudência, que eu creio que a melhor jurisprudência sobre a matéria até será toda ela, comparativamente com a do Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Constitucional, me parece ser a do Supremo Tribunal Administrativo, se ela ainda se mantém. Mas, claramente, nós vamos ter aqui também, neste contexto societário ou empresarial, alguns problemas dogmáticos desafiantes, não tanto no domínio, digamos, da responsabilidade penal, mas no domínio da responsabilidade sancionatória não penal. E em novas áreas, não apenas em áreas tradicionais, como a área da atividade económica, as infrações económicas, as infrações ambientais, mas no futuro, obviamente, a assunção de responsabilidades sanitárias no contexto do direito administrativo da saúde ou da saúde pública. Depois, um quinto paradigma problemático para o futuro. Há dois autores, pelo menos, que entre nós falaram de forma mais temperã sobre revisões constitucionais silenciosas, creio que ser o Dr. Gomes Cantilho, talvez o Dr. Paulo Otero, se a memória não falha, mas vai haver claramente, já estamos a assistir claramente a uma mudança de paradigma do funcionamento da ordem da decisão política, da decisão administrativa e a sua relação com a administração, digamos, técnico-científica. E isto, enfim, vai colocar problemas, agora um bocadinho mais técnico, o que é o mérito da decisão política, se aquela é uma decisão política, o que é o mérito da decisão administrativa, ou se ela é uma decisão puramente técnico-científica e que apenas de político-administrativa tem a decisão formal, que transforma aquela recomendação ou informação técnico-científica que de competência administrativa só resulta a competência meramente técnico-científica, porque qualquer um pode dar recomendações, influenciar a decisão administrativa e a decisão política, e ela é adotada em conformidade, mas verdadeiramente a competência administrativa ou não existe ou está deslocalizada, e portanto isso vai aqui claramente também criar um desafio à ordenação pública, que é a ordem pública, na competência jurídico-administrativa para decidir e decidir sobre a vida dos cidadãos, da coletividade e de cada um de nós. Evidentemente que este outro paradigma crítico da ordem pública suscita e desafia concomitantemente um outro problema que se transformará em paradigma crítico, que é a relação, evidentemente, com a ordem judicial e, portanto, a decisão governamental, a decisão legislativa e a sua relação com o poder judicial, designadamente a ordem judicial administrativa e a ordem judicial constitucional. E isto poderá aqui trazer, digamos, algumas novidades jurisprudenciais ou não, quer da ordem constitucional, quer da ordem administrativa. E, portanto, esta relação entre a separação funcional de poderes, claramente vai ter aqui olhares também diferenciados, uns evidentemente mais evolutivos, outros mais clássicos, mas evidentemente tem que haver aqui um novo olhar sobre esta relação que inevitavelmente se altera ou já se alterou e se vai aprofundar nessa alteração. Por fim, o sétimo, evidentemente, paradigma crítico pós-pandémico e que nasce também da pandemia. Claramente vamos ter, e para vós que sois todos jovens, felizmente, vamos ter paradigma para a frente entre o que queremos definir para as nossas vidas futuras, neste contexto, ou nestas duas barreiras, ou pratos da balança, se queremos ter mais uma administração de vigilância, de polícia, de segurança, de sanção, ou se queremos ter perante ela uma liberdade, num contexto de uma liberdade individual, que está muito enraizada entre nós, mas a tendência futura, mais para vós do que para mim,
é que o espaço efetivo das vossas liberdades diminua claramente perante um aumento sólido, extenso, de uma ordem pública. Já não falamos na criminal ou penal, que se preocupa com outras coisas, mas para a nossa vida mais mundana temos uma ordem pública de vigilância, de polícia, de segurança e de sanção que diminui o espaço efetivo da nossa liberdade, do nosso recato e, enfim, do nosso espaço, sendo certo, inclusive da vigilância eletrónica em contexto de teletrabalho, que será sempre uma vigilância administrativa ou uma vigilância privatizada para as empresas laborais. Muito obrigado. Acho que depois, se houver alguma pergunta, terei mais ou menos 20 minutos para fazer a distribuição e agora bem mais, digamos, avalizada do que eu, para também, se calhar, abordar um tema ou outro neste contexto, suponho eu, porque não falámos, a doutora Susana Tavares da Silva, mas como ela tem uma capacidade intuitiva genial, enfim, eu fico aqui sacramentalmente calado para ouvir. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite para estar aqui, saudar a vossa iniciativa e agradecer também ao Dr. Licínio, que foi quem me colocou nestes trabalhos aqui hoje, mais diretamente, e que me pediu para vir aqui partilhar convosco algumas reflexões. E o primeiro ponto que quero dizer, em complemento, a intervenção em complemento do Dr. Licínio, é sobretudo uma intervenção de reflexão no plano académico. Como o Dr. Licínio disse, eu neste momento também exerço funções no Supremo Tribunal Administrativo, mas distinguindo essa função, embora obviamente não conseguimos tirar o chapéu totalmente e colocar o outro, mas o meu objetivo aqui não é tanto falar sobre como é que o STA atravessou este período, e se cabe a quem está externamente fazer essa avaliação a partir da jurisprudência produzida, quero sobretudo refletir aqui no que foi dito sobre a pós-pandemia e colocar 4 pontos de partida para essa reflexão. Um primeiro ponto, e que está subjacente ao que disse o Dr. Licínio, penso que tem a ver com, daqui a algum tempo, todos termos que fazer uma reflexão sobre a resiliência das instituições constitucionais. Na verdade, nós, quando se iniciou a pandemia, tínhamos como elementos de trabalho, no plano jurídico, tínhamos um estado de emergência constitucional claramente pensado para situações de disrupção da vida constitucional e das instituições constitucionais, embora esteja lá a calamidade, essa calamidade que vem desde a redação original da Constituição. Eu recomendo a todos que façam essa leitura das diferentes versões da Constituição. Ela chega ao estado de emergência, mas verdadeiramente não é, ou pelo menos, a ideia que se pode, será uma delas, todas as interpretações que se fazem são válidas, mas uma delas será de que não era a calamidade como causa, não era a calamidade como o elemento, mas a calamidade como a causa da disrupção da ordem constitucional, que é aquilo que o estado de emergência pretende. Ou seja, o estado de emergência, por isso ele é limitado, por isso ele dura 15 dias e tem que ser renovado, e por isso ele convoca todos os poderes. No fundo, o que nós temos ali é quem está na direção do Poder Executivo percebe que precisa de medidas extraordinárias, requer essas medidas extraordinárias ao Presidente da República, que, com a autorização da Assembleia da República, as decreta. E tem um decreto onde as enuncia. E isto foi um ensaio que nunca tinha sido feito entre nós. A primeira vez que é decretado um estado de emergência. E como a primeira era pouco, decretaram-se muitos. O que prova que não era um instrumento adequado para lidar com a situação, porque seria uma situação transitória até se chegar a uma situação de normalização da ordem constitucional. E tínhamos uma lei de bases da saúde pública pensada para situações
endémicas para surtos de tuberculose, de doenças mais ou menos conhecidas, mas não estava pensado para uma pandemia assim como ela é global, ou seja, estava pensada para crises de saúde pública nacional, surtos graves de tuberculose, como aliás tivemos, e onde a lei foi aplicada, e onde as autoridades de saúde pública já tinham exatamente esses poderes, e onde se dizia que se a situação fosse disruptiva, então eventualmente seria necessário o estado de emergência e se presumia que a seguir a isso ou a situação se controlava ou então haveria uma modificação. E tínhamos também uma lei de bases da proteção civil, que, como nós sabemos, está pensada e está para vários estágios, para várias dificuldades e que cada vez mais vai ser utilizada, porque mesmo agora que felizmente podemos estar aqui presencialmente e sem máscara, ainda que com todas as cautelas, mas começamos a retomar a nossa normalidade, nós temos aqui ao lado um vulcão que entrou em erupção nas Canárias, temos cheias em todos os países europeus, temos derrocadas, casas e carros que vão parar ao mar. Portanto, esta situação, estes problemas que são decorrentes de fenómenos localizados, que obrigam uma intervenção do Estado, a requisição de meios, fecho de estradas, proibição de circulação, tomar um cuidado com a população, está lá na Lei de Bases da Proteção Civil. E nós sabemos que está, porque também, infelizmente, passámos pela situação dos fogos. E temos uma lei de bases da saúde, que, como é óbvio, também tem normas para situações em que nós temos problemas de doenças que estão generalizadas. Era o que nós tínhamos, e na verdade não estávamos muito longe do que tinham todos os outros países europeus. Como disse o Dr. Licínio, na verdade esta situação que nos apanhou a nós na pandemia, apanhou todos os países mais ou menos na mesma situação, todos. A Alemanha com mais algumas normas, a Espanha com umas normas rudimentares semelhantes às nossas, Inglaterra sem normas, o Reino Unido sem normas. E eu tive, e se quero partilhar convosco, tive o privilégio de conseguir integrar um grupo com colegas dos outros países e estávamos todos a fazer o mesmo, a olhar para o quadro legislativo, olhar para o quadro constitucional e a ver o que é que se passava. E enquanto que no Reino Unido se passou uma sessão parlamentar intensíssima e saiu uma lei Covid bastante determinada, no sentido de ter todas as previsões, e enquanto que na Alemanha se fez uma alteração da Lei de Bases da Saúde Pública, outros países não fizeram isso, ou seja, as instituições, todas elas, reagiram e adotaram as medidas que entenderam adequadas, mas nem todos recorreram à modificação legislativa e esse foi um dos problemas. Quando eu digo que daqui vem o problema da resiliência das instituições e de alguma forma a discussão em Portugal depois foi-se centrando por várias razões, em certa medida na jurisprudência e nas questões do governo, da atuação do governo com ou sem estado de emergência, mas curiosamente entre nós, por exemplo, nunca se centrou no papel do Parlamento, nunca se questionou porque é que não foi apresentada uma proposta de lei de conteúdo de Covid, porque é que o Parlamento não fez uma lei Covid, nem nunca se perguntou porque é que, a partir de um determinado momento, quando se começaram a colocar questões sobre o outro ponto que eu vou passar, que é a repercussão que isto vai ter na teoria das fontes, e que entronca igualmente com o que o Dr. Licínio estava a dizer, mas a verdade é que nós tivemos isso, e portanto, quando tivermos tempo todos para pensar na resiliência das instituições, vamos todos ver que cada uma teve que trabalhar com o que tinha e que algumas foram mais chamadas do que outras e provavelmente algumas não foram suficientemente chamadas a fazer aquilo que eventualmente poderiam ter tido que fazer. O que é que isto traz no fim? No fim traz que a diferença na atuação das instituições nos diferentes países levou a um problema de fontes do direito. Leva a um problema de teoria das fontes, porquê? Porque há determinado tipo de fontes que reforçam o seu papel, que é no fundo aquilo que o Dr.
Inês estava a dizer. Num período de estado de emergência é o momento do Executivo, embora limitado pela declaração do estado de emergência, mas com muito menos controle. E talvez valha a pena, agora que tudo já passou, refletirmos sobre algumas das normas que constavam da declaração do estado de emergência. Ou seja, essa não atuação e essa ideia de remédios quinzenais fez com que aparecessem algumas normas estranhas nessas declarações de estado de emergência. Algumas não foram sequer executadas, outras foram. Outras ficaram em lei e desapareceram e ninguém sabe se verdadeiramente elas irão ser aplicadas ou não, e refiro-me sobretudo a algumas até no domínio dos contratos administrativos, das concessões, algumas no domínio da responsabilidade, que são normas até de difícil controle, porque reparem, são normas que na verdade parece que resultam de uma produção em que se juntam os poderes, porque verdadeiramente a imbricação que resulta do próprio regime de estado de emergência, que faz com que exista alguma solidariedade institucional na escolha daquelas medidas entre quem precisa delas, quem as decreta e quem autoriza que elas sejam decretadas e depois produz um relatório sobre a qualidade do que daí decorreu. E vale a pena, quando se fizer a história destes estados de emergência, ir lá ler o que é que se disse e o que é que estava em cada uma delas, mas aparecem e desaparecem, ou seja, há uma reflexão sob o ponto de vista institucional e talvez até sob o ponto de vista do próprio estado de emergência, o que é que ele representa. Depois, quando eu digo das fontes do direito, obviamente que ao recair sobre o governo, as fontes de direito administrativa sobrepuseram-se ou ganharam uma força que eu não sei, quando nós abrimos o frasquinho, quando se abre o frasquinho e sai o gênio, depois o difícil é pôr o gênio outra vez dentro do frasquinho. E não sei quanto tempo demoraremos, no fundo eu acho que é um pouco isso também que está subjacente à comunicação do Dr. Licínio. Nós agora vamos ter que ter um período de equilíbrio novamente institucional, de redireção do princípio democrático para tentar meter outra vez o gênio dentro do frasquinho, e vai ser mais difícil do que tirar o gênio do frasquinho. E esse é um problema em relação às fontes de direito. E está subjacente a isso um outro problema que tem sido, na minha perspectiva, menos discutido, mas que também é uma dificuldade, que é o princípio democrático, provavelmente aqui, esta fonte, que é aquilo que legitima a tal legalidade, a tal cadeia de legitimação da legalidade, ele próprio não foi ou sofreu dificuldades também porque ele também ficou confinado, o poder democrático também ficou confinado. A nossa opinião, o poder democrático tem na sua base a pública, a liberdade de pensamento, de consciência. Não é à toa que aparecem os negacionistas, não é à toa que aparece que, na verdade, este excesso de tempo em frente do computador dá não só uma tendinite, como pode ter outras repercussões. E o facto de isto teve consequências sob esse ponto de vista. Há neste momento várias obras que estão a sair muito relevantes sobre a pós-verdade, que no fundo corresponde a um tipo de comunicação. O mundo da pós-verdade esteve muito ligado a certos fenómenos políticos, e eu estou-me a desviar disso, estou-me a referir depois, mais ou menos isto surge associado à eleição do Trump, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é a técnica de comunicação que esteve por detrás, muitos dizem, dessa eleição, mas que foi uma palavra cunhada no dicionário de Oxford e que corresponde, em termos de ciências da comunicação, ao seguinte: eu não estou a dizer uma mentira, eu estou a pegar num ponto que é verdadeiro e estou a comunicar a partir desse ponto que é verdadeiro, que depois, ao não transmitir o resto, me permite, com uma meia-verdade, fabricar uma narrativa e, no fundo, enviesar a informação que estou a transmitir. E, portanto, isso tudo tem que ser... é aqui que
todos como comunidade nos temos que centrar, no pós-pandemia. Estes vão ser os desafios e todos vamos ser poucos para conseguir executá-los, porque isto é uma tarefa sobretudo de sociedade e nós vamos precisar de órgãos fortes, por exemplo, na comunicação social. Não é à toa que se está a discutir bem o que é relevante e não é na regulação da comunicação social, seja desde a propriedade dos meios de comunicação social até à própria regulação disso. E uma última nota também que queria deixar para entroncar naquilo que disse o Dr. Luís. Tem a ver também com a disrupção que veio da esfera entre o público e o privado. O direito administrativo há um dos meus colegas, um colega espanhol que trabalhou também nisto, num texto que vai sair agora, tem uma reflexão muito interessante em que ele diz o seguinte: de todos os ramos do direito, o direito administrativo é aquele que mais muda ao longo do tempo. Porque é o direito da trincheira. Na verdade, é aquele que está logo ali à frente e apanha com os embates daquilo que faz falta responder, porque o constitucional pode pensar depois, mas o administrativo tem que responder imediatamente. Quando as pessoas começaram a chegar com falta de ar aos hospitais, a primeira coisa que teve que responder foi o direito administrativo, a reorganização, foram as direções dos sistemas de saúde, foi, obviamente, toda a máquina governativa. Portanto, esse é o direito da trincheira. E por isso é normal que ele, desde a sua grande conquista, que foi deixar de ser um direito puramente burocrático, uma máquina administrativa e de realização de uma ordem meramente com base no princípio da legalidade, e se transformou num chão constitucional, no fundo, de realização. E entre nós isso hoje, com os nossos, quer com o CPA, quer com o CPDA, isso é claro, nós estamos a governar relações jurídicas reguladas pelo direito administrativo, mas a nossa dificuldade maior é o que é direito administrativo hoje em dia. Onde é que há direito administrativo? Onde é que há uma relação jurídica administrativa? Neste chão comum com o direito constitucional, nós temos muitas relações jurídicas entre privados, que podem ser relações jurídicas de direito administrativo. Temos algumas entidades em forma privada que atuam segundo as regras do direito administrativo, mas nós até aqui tínhamos certeza, tínhamos a teoria da delegação, aliás, muito estudada e muito bem explicada entre nós pelo Pedro Gonçalves, mas o que nós tivemos durante este período foi muita delegação informal ou aformal, eu nem sei como é que lhe possa chamar, e muitos agentes administrativos, de facto, quando para entrar no restaurante, o senhor do restaurante tem que me ver o meu certificado digital, eu estou claramente a indicar que tem ali uma pessoa na qual eu posso depois fazer a construção jurídica, se existiu delegação, se não existiu, se ela foi expressa, se ela é legítima, se é ilegítima. Mas o que eu tenho verdadeiramente é um poder que se me opõe, exercido por uma entidade privada e que isto surge repentinamente e fora daquilo de tudo que nós tínhamos estado a estudar sobre a delegação de poderes públicos em entidades privadas. E isto multiplicou-se em muitas outras dimensões. Eu não sei se vai reverter juntamente com pôr outra vez o gênio dentro do frasquinho, ou se daqui vai resultar também uma nova vida. Porquê? Porque todos são agentes de saúde pública neste momento, mas provavelmente muitos vão passar a ser agentes da alteração climática, que vai ser um grande desafio que já temos aí, e este é mais uma dificuldade, ou pelo menos, imagino eu, mais uma mutação que nos vai esperar no direito administrativo. Talvez ela até já tenha acontecido, nós é que ainda não tivemos tempo de fazer a dogmática, de explicar a gramática em que ela assenta. Eu não tenho a certeza que muitas destas alterações sejam reversíveis. Uma última nota para dizer que, no fim, há um sistema de garantias e também esse balanço será feito, se essas garantias funcionaram todas ou não. Eu diria que em Portugal, e agora aqui talvez numa sensibilidade que não deixa de não ser mais interna, mas enfim, que certamente não será partilhada por todos, mas onde as garantias dos administrados foram desafiadas, eu penso
que os tribunais deram uma resposta material, onde o grande desafio se colocou por perplexidade e resistência às dificuldades do sistema das fontes de direito. Essa é uma questão muito complexa e que o seu maior problema é a herança que nos deixa. O seu maior problema não era ao nível do caso concreto, é ao nível da arquitetura global. Portanto, aí haverá eventualmente várias questões para pensar. Uma última nota, agora é mesmo a última. Eu tive esta semana também o privilégio de poder assistir a uma comunicação da Sra. Provedora de Justiça. E é curioso porque, durante o estado de emergência, a lei diz que o Provedor de Justiça tem que estar em sessão permanente. E uma das perguntas que ela teve que responder nessa comunicação em que estava a explicar, no fundo, o que é que tinha acontecido na Provedoria de Justiça durante este período, foi nós percebermos o papel tão relevante que teve uma instituição como esta, que é uma entidade independente na Constituição, que é uma entidade que atua de forma não judicial, mas que teve um papel determinante, não na defesa de direitos, liberdade e garantias. A sessão permanente que lá está aparece a pensar nos direitos, liberdade e garantias, porque nós tínhamos pensado que, constitucionalmente, o estado de sítio e o estado de emergência estavam pensados para situações de disrupção da ordem. Prisões arbitrárias, detenções arbitrárias, e o Provedor de Justiça tinha que estar em sessão permanente. Ora, não era isso. Mas o que é que aconteceu? Disrupções sociais. Pessoas que iam para casa e que depois não tinham rendimentos, outros que tinham que ficar com os filhos e não se sabia. E o Provedor de Justiça teve aqui um papel determinante numa cadeia de relação com o Governo a sinalizar os casos de falha da regulação, ou seja, de situações que tinham que ficar abrangidas e não estavam. Portanto, também aqui a instituição reforçou muito o seu papel, mas não por aquilo que estava pensado. Portanto, estas são várias questões que ficam, que por um lado mostram que se chegarmos todos aqui não há de ter corrido assim tão mal, mas há muita coisa que mudou e o trabalho vai começar agora, como disse o Lício. Obrigada. Meninas, fecha só.